Olá, sétimo ano, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de ciências. Então, escolhem um cantinho tranquilo aí da casa de vocês e vamos dar início, certo? Então, o tema da nossa aula hoje é filogenia. Então, a gente vai trabalhar o conceito de filogenia. Então, a gente vai entender o que significa essa palavra, tá? Por que existe, tá? Esse ramo aí e qual a utilidade, tá? Então a gente vai entender por que existe a filogenia. Para a gente entender antes de falar as coisas assim, na aula anterior a gente fez uma classificação, então eu dei uma atividade, tá? Que era a última, né, da apostila de vocês, em cima de como classificar, certo? Então, onde que eu pedi da maneira que vocês achassem melhor, tá? Então, não a maneira exata, mas do jeito que vocês achassem que deveria ser feita a classificação. Porém, na penúltima aula a gente trabalhou evolução. Então, a gente aprendeu que nós, tá? E o restante de todos os seres vivos do planeta é produto de evolução. Então, onde que o próprio nome do tema do módulo era como surgiu, né, ou como pode ter surgido o primeiro ser vivo, onde que reconhecemos lá que foi algo muito simples, parecido com um organismo ali bem desprovido de muitos aparatos, então provavelmente foi uma bactéria. Então, dessa bactéria que surgiu primeiramente no planeta, aí, não destacando como apareceu isso, ela foi sofrendo diversas transformações, que ao longo de milhões e milhões de anos essas transformações foram se perpetuando. Então, ao longo de muitas, inúmeras gerações, esse organismo ele foi evoluindo, então ele foi se transformando e dando origem a novos seres, que aí com o ambiente, tá? Então o fator do ambiente e como esse organismo estava adaptado a esse ambiente, algumas espécies foram sendo favorecidas, foram sobrevivendo, enquanto outras foram sendo extintas, foram desaparecendo. Certo? Então esse daí é mais ou menos o resuminho da aula aí anterior. Onde que essa história é muito longa. Então, o primeiro ser vivo ele surgiu por volta de 3,8 bilhões de anos atrás. E de lá para cá ele vem sofrendo essas transformações até que chega no produto atual, tá? Que tem nós como seres humanos e o restante dos seres vivos, essa grande biodiversidade que tem no planeta. Essa grande quantidade de animais de tamanhos, formas e cores das mais variadas. Tá? Então, tudo surge de algo muito simples e de repente tá? Se transforma em tudo isso. Certo? Então, a aula de hoje ela fica pautada em cima de filogenia, como que é feito esse estudo. Tá? Primeiro de tudo, a filogenia é uma forma de representação gráfica dos possíveis ancestrais comuns e dos seres vivos que são mais aparentados. Então, ali quem que descende de quem que é parente de quem, qual o organismo mais próximo de quem. Certo? Então, a filogenia é um jeito de você ver, olha, nós somos mais próximos dos macacos, somos mais próximos dos orangotangos, mais próximos dos chimpanzés, certo? Então, porque temos particularidades. Mas antes de tudo, vamos falar o seguinte, tá? Essa parte aqui é muito importante. Desde o sétimo ano a gente tem que levar isso daqui como via de regra. Normalmente, quando vocês veem, tem sempre alguma figura de evolução, aparece um macaquinho, tá? Que tá ali andando e de repente ele vai levantando e se transforma num humano. A figura da evolução mais comum que a gente vê aí
Isso tá errado, tá? Por uma camiseta, por alguma coisa ali, falar da evolução que a gente descende do macaco, é algo que fica pautado ali pra arte. Tá? Pra nós, tá? A gente tem que compreender o seguinte: não somos descendentes de macaco. A gente não é macaco. A gente não foi ali. A gente é próximo. Então, nós, humanos, somos muito aparentados com os macacos. Podemos dizer que são os parentes mais próximos de todos os seres vivos do planeta. Porém, não descendemos de macaco. Tá? Então, aquela linha que aparece, tá? Onde que tem o macaquinho vai ficando, ele é quadrúpede, vai ficando bípede, tá? Até se transformar em humano. Não, aquilo é mentira, tá? É uma representaçãozinha, tá? Só para mostrar, porém é errado, tá? A gente descende de outros seres vivos que, sim, tá? Muito próximos do macaco, mas não somos descendentes dos macacos. Isso já fica muito claro já pra gente desde o 7º ano, certo? Então, filogenia era uma forma de representação gráfica. Por quê? É um desenho. É um desenho dos ancestrais comuns. Então, normalmente na filogenia aparece assim: o primeiro organismo embaixo é o ancestral comum. Quem que é o ancestral comum? É aquele que dá origem a todos os outros seres vivos que aparecem nessa árvore filogenética, que aparecem nessa filogenia aí. Certo? Então, a base, tá? Aparece o ancestral comum, que começa a se ramificar. Cada ramo que vai formando ali quer dizer que houve a tal da especiação que a gente viu na outra aula. Houve a transformação de uma espécie em outra espécie. Tá? Então houve evolução ali. Houve a transformação. Leva muito tempo isso daí. Porém, a gente não tem ali. Então a gente coloca num espaço. E aí, a base, ela determina quem é o ancestral comum, repetindo de novo. Conforme vai formando as chaves, os ramos quer dizer que houve a especiação, houve a formação de novas espécies. E em cima aparecem as espécies, certo? Aí as que estão mais próximas uma de si, quer dizer que elas são mais aparentadas, certo? Então, a filogenia basicamente é isso, é um desenho, tá? É uma representação em forma de desenho, uma representação gráfica da evolução, tá? Então, onde aparece ali a história ou de todos os seres vivos, depende de como que você monta essa árvore filogenética, ou de algum grupo de seres vivos que você escolhe para estudar. Então, desde já, ela é feita para facilitar. Por que eu falo que é feita para facilitar? Quando eu pego aqui e mostro esse desenho aqui, tá vendo? Então, a base, certo? Tem um ancestral comum. Aí começa, ele se divide, houve especiação, dá origem a outros seres vivos até chegar nesses daqui. Para escrever isso em texto, para contar toda essa história em texto, dá muito trabalho para a ciência. E dá trabalho para a gente também reconhecer. Eu consigo, olhando no desenho, nessa árvore filogenética aí, reconhecer rapidamente onde está o ancestral comum e quem deu origem a quem. Tá? Então, que nem eu tenho, olhando o ancestral comum, a onça pintada, tá? Esse daqui é o coati, a lontra, o cão e o lobo. Onde que cada chave dessa daqui mostra quem é mais aparentado com quem. Tá? Aqui a gente tem uma linha de tempo, certo? Então há essa linha de tempo aí que remonta mais ou menos quanto tempo demorou para aquele ancestral lá dar origem a todos esses seres aí. Ao invés de você contar essa história aí através de um texto, um desenho fica muito mais visual, muito mais fácil. Sim, é importante o texto
para a ciência, é importante. Porém, a representação através de gráficos, aí, de desenhos, fica muito mais fácil a compreensão. Devido a isso existe a filogenia. Tá? Então a filogenia basicamente é isso daí para nós. Tá? Então é uma representação aí dos ancestrais comuns e os possíveis seres mais aparentados entre si. Tá? Então eu vou depois enviar um textinho aí para vocês e alguns exercícios sobre filogenia, tá? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte aqui. E qualquer dúvida, me chama aí. Tchau, tchau.